Salve Maria, aqui mais um vídeo. Por que existem tantas religiões na mira da verdade? Simples, cara. Cristo veio para os seus renegaram, foi passado ao outro povo. Mateus 21:43 e Romanos 11:17. E segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes. Que se é vários Jesus diferentes, então não é fundamento dos apóstolos, não é ensinamento de Cristo. São pessoas que vão fundar igreja. Não há dois evangelhos, um dos seis diante. São pessoas que semeiam a confusão e querem perturbar o evangelho de Cristo. Ou nós, algum anjo do baixo do céu, anunciar outro evangelho, seja anatema, inválido. Por quê? Isso é o lema da reforma protestante. Só tinha uma só religião, uma só fé, um só batismo. Martinho Lutero se revoltou contra a igreja e foi fundar sua igreja. Através desse fundamento, dessa rebeldia, pastor, tem centenas de igrejas. E cada uma delas se diz a verdade. Cada uma delas se diz o caminho da verdade. Olá! Por que nos nossos dias existem tantas denominações religiosas? Para você ter uma ideia, no mundo inteiro existem mais de 33 mil denominações religiosas. No mundo inteiro, mais de 33 mil denominações. Não, já passou esse seu cálculo. E cada dia surge uma igreja, uma denominação que se auto-intitula a verdadeira. Interessante. Por causa da revolta. É uma só fé. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. São denominações que saíram desse fundamento e vão fundar outro fundamento. Que não acredita no pastoreio. Mas por que tudo isso? Se existe só uma palavra de Deus, se existe só um Deus, o porquê de tantas religiões? Será que Deus tem um povo escolhido? No passado, no Antigo Testamento, a Bíblia diz que Deus tinha os judeus como povo escolhido. Depois que Jesus veio aqui, será que existem um único povo escolhido? Será que existe apenas um povo escolhido? O porquê de tantas religiões e mais? Por que essas religiões muitas vezes se degladiam tentando procurar o seu espaço? Até mesmo denegrindo a imagem do cristianismo. O que a Bíblia nos diz com relação a um povo escolhido? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira. Eu comprei esse treco aqui no Mercado Livre. Interessante. Eu precisava. Não precisava? Agora vamos aqui. É uma só religião, é uma só fé. Isaías 42, Cristo veio preconizar uma só religião. Restaurar o reino de Deus aqui na terra, que é a sua igreja. Mateus 16 até 18. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, para ter uma só forma de culto, uma só forma de oração, um só pastoreio, uma só doutrina e um Espírito Santo. As apóstolos desse Espírito Santo, essa igreja se torna pública e pessoas que Cristo escolheu para proclamar e edificar sua igreja, e o Espírito Santo assiste a essa igreja. Mateus 28, 19, 20. Interessante. É uma só forma de culto. É um só batismo, é uma só fé e um só Espírito Santo. Efésios 4, 5. E a verdade será conhecido pela a igreja. Efésios 3:10. Não pelas igrejas. É uma só igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Escolhido? O porquê de tantas pelo carinho da sua audiência. A partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado. Vamos já começar cumprimentando meu colega de trabalho, professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Passou bem a semana? Como é que foi? Graças a Deus, Vamos meu ao amigo. texto. E para o Evaldo, Minas Gerais também. Como explicar, então, essa quantidade imensa de religiões e o que a Bíblia fala de um povo? Existe realmente um povo escolhido, professor? Essas são questões, amigo Tito, muito interessantes. Primeiro, seria importante nós mostrarmos que, apesar de Deus ter os filhos dele em todas as igrejas, nem todos os caminhos conduzem a Deus.
Há uma crença, né, há um ditado que diz assim, todos os caminhos conduzem a Deus. Só que quando você vai à Bíblia, você percebe que não é assim. Se eu for refutar por versículo que ele fala, meu vídeo vai ficar imenso. Porque desde o começo ele já começa a distorcer. Cara, Cristo ele veio instaurar o reino de Deus aqui na terra. Que reino de Deus é esse? Em Daniel 2, 40, 42. Deixa eu ver se é isso mesmo. Daniel. Daniel, ó. 2,44. Vocês gostam de usar muito o livro de Daniel, ó? Até o profeta Daniel teve a visão e a profecia desse reino. Que será superior a todos. Que irá durar eternamente, diz a palavra, né? Que reino é esse, cara? É uma igreja protestante? Essas igrejas que Martinho Lutero fundou? É a Universal? É a Assembleia? É a Batista? É a Triangular? Os Testemunhos de Jeová? São os Adventistas? Não, um reino que sobre ti Pedro, Pedra, Kefas, Rocha, as apóstolos 42, principalmente na doutrina dos apóstolos, em João 1,42, não será mais chamado, você não vai mais ser chamado Pedro, Simão Pedro, será chamado Pedra, Kefas, sobre ti, Kefas, edificarei a minha igreja, sobre ti eu restaurarei o meu reino aqui na terra, que você vai pastorear, que é o fundamento dos apóstolos. Protestante não tem esse fundamento. Segue a Bíblia, mas fora do fundamento dos apóstolos. E a Bíblia vem do fundamento dos apóstolos. Novo Testamento, cano, Novo Testamento. Os 27 livros do Novo Testamento. Aqui, ó. No tempo desses reis, Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, e cuja soberania jamais passará a outro povo. Destruirá e aniquilar todos os outros, enquanto que ele subsistirá eternamente, ó. Um reino que jamais será destruído. Agora você vem ali, que profecia é essa? Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra é Pedro, Kefas, edificarei a minha igreja. As portas do inferno prevalecerão contra ela. Ó. As portas do inferno nunca irá prevalecer contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Olha o reino eterno aqui, ó. Que o profeta Daniel está tendo a revelação para a honra e glória do Senhor. Vamos ver os versículos que ele vai usar, né? Claro que ele vai querer colocar os versículos bíblicos para tentar colocar a sua igreja, a sua doutrina. Na Bíblia você percebe que não é assim. Aqui em Provérbios, capítulo 16, versículo 25, é dito assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Então, uma religião pode parecer levar a pessoa a Deus, porque fala em Deus, fala em Jesus Cristo, fala em fé. Mas se no seu corpo doutrinário há mentiras, então ela não leva a Deus como a pessoa acha que leva. Se todos os caminhos levassem a Deus, por exemplo, o que Cristo falou em Mateus 7, 13 e 14, perderia o sentido. Lá Cristo diz que há o caminho estreito que leva à salvação e a porta larga que leva à perdição, por onde passa a maioria. Então, biblicamente, nem todos os caminhos conduzem a Deus. Agora, é claro que em todos os movimentos religiosos há pessoas sinceras que buscam a Jesus e que vivem de acordo com a luz que eles receberam. Essa é uma crença bíblica e é uma crença que o adventista expressa. Por exemplo, se você é amigo telespectador, amigo internauta ou ouvinte da Rádio Novo Tempo, ouviu... Esses versículos que ele mostrou, não leva a nada, não mostra nada e não prova nada. Por que existe tanta religião na mira da verdade? Então, se existe tanta religião, por que existe? Então, vamos provar a sua religião na Escritura. Por exemplo, a Mundial. Vamos provar esse fundamento da Mundial na Escritura. A Assembleia. Vamos provar esse fundamento da Assembleia na Escritura. Vamos provar esse ensinamento do Adventista, a igreja de Ellen White, que surgiu do século XIX, com a Escritura. Então, se você for catar todas essas denominações, se você perceber, não tem base bíblica nenhuma.
E se você colocar um debate e fala, me prova com passagem bíblica, sem palavras colocadas sua, mas com texto bíblico, a sua igreja. Quando fundou, quem é o fundador dela e qual é a doutrina. A Bíblia nos ensina que Cristo fundou uma igreja, certo? Quando o caminho caminhou ali, Cristo escolheu aqueles 12, Mateus 10, 1 e 4, Marcos 3, Lucas 6, e Atos Apóstolos 1 e 2, e etc., os apóstolos que eles escolheram, Cristo ensinou uma doutrina, Cristo ensinou a expulsar demônio, Cristo enviou também com autoridade, com o seu nome, deu um pastoreio a Pedro, João 21, do 15, 17, para pastorear essa igreja, para receber essa doutrina, que é a doutrina minha, mas aquele que me enviou do alto, em João 7, do 14 em diante até o 17, e as Apóstolos 42, perceberá ele na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, em Marcos 1, 22, ou Mateus 7, 28 em diante. Que interessante, o apóstolo Paulo, quando ele se converte, ele abraça essa doutrina também. Não tem como, cara. Por que tem... não quero nem mostrar mais. Por que tem tantas religiões? Eu mostrei esse vídeo só pra gente ter o pensamento e a reflexão. Por que tem tanta religião? Porque essas religiões, universal, vou citar as igrejas mais famosas, né? A Mundial, a Plenitude, os Adventistas, os Testemunhas. Por que tem tantas denominações? Por quê? Porque não quer aceitar esse pastoreio. Quem não quer aceitar essa igreja que Cristo fundou sob a Kéfas para edificar. Por isso que é o fundamento dos apóstolos. 1 Coríntios 28, Deus construiu primeiramente os apóstolos. Para pastorear o quê? Essa igreja. Pastoreio universal é Pedro, João 21, do 15, 17. Pedro, apacenta meus cordeiros, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Simples. O povo não quer abraçar essa fé. Porque ali, se você for meditar em Mateus 16, do 12 em diante ali, ao 15, um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é o profeta, outro diz que é restituir. Mas vocês? Tem essa dúvida hoje em dia. Um diz que é universal, outro diz que é Assembleia, outro diz que é Mundial, outro diz que Deus usou Martinho Lutero, etc. E vocês? Qual é a verdadeira igreja? Vamos na Escritura. Na Escritura tem como se provar um pastoreio, na Escritura tem como se provar a doutrina, na Escritura tem como se provar que Cristo fundou uma só igreja. Eu sou igual ao protestante, esse lema. Eu só acredito na Bíblia. Só a Escritura. Serve para nós católicos também, acreditar só na Bíblia. Por quê? A Bíblia vai mostrar a tradição, segundo Tessalonicenses 2,15. A Bíblia mostra um pastoreio, João 21, do 15, 17. A Bíblia mostra fundamentos dos apóstolos, Efésios 2,20. A Bíblia mostra doutrina, as apóstolos 2,42, e em João 7,14, e etc. A Bíblia mostra que só tem uma igreja. O apóstolo Paulo, quando se converte, fala, eu persegui essa igreja. A Bíblia mostra também um só Espírito Santo, um só batismo, um só evangelho, uma só esposa, uma só cabeça. Então, esse lema da reforma protestante, sola escritura, sola fé, sola fidei. É uma farsa, cara. Por quê? Se é sola escritura, vamos seguir então. É sobre ti, Pedro, de que é a minha igreja. Então, se é sola escritura, então a escritura está dizendo que é Pedro que vai pastorear. Sobre esse pastor de Pedro, que Cristo vai fundar e edificar a sua igreja. Fundador, pedra angular, é Cristo, em 2 Pedro, 1 Pedro 2, 4, 5. E Pedro, ele é o pastor, a pedra que vai edificar essa igreja. Atos Apóstolos 14. Atos Apóstolos 5, 15, 16. Interessante. Por isso que tem várias denominações, porque não quer acreditar na escritura que isso fundou uma só igreja. Porque eles querem fundar a sua igreja. Por quê? Isso é um lucro, isso é um negócio. 2 Coríntios 4, de quem é fruto o protestantismo, essas várias igrejas? Simples, cara. Simples entender isso. 2 Coríntios 4, Se você for pegar do comecinho, 2 Coríntios 11, do 1 ao 4, oxalá suportasseis um pouco de loucura de minha parte. Sim, tolerai-me, eu vos consagro um caminho em amor santo.
Porque vós despecei com um esposo único. E vós apresentai a Cristo como virgem pura. Ó. Um único só esposo. O único só esposo dessa igreja é Cristo. Não tem outras esposas. Outros Jesus diferentes. Não. Vários evangelhos diferentes. Não. É um só esposo. Está em sintonia com a esposa. Está em sintonia com os membros que Cristo enviou. Que está cheio do paráclito. 3. Mas temos que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim se corrompe os vossos pensamentos. Se aparta da sinceridade para com Cristo. Ó. Olha só que interessante. Ao 4, agora que interessante. Ó. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito. Ó. De quem? Pela astúcia da serpente. Pela sabedoria da serpente. Interessante. Diferente do que às vezes recebido outro evangelho diverso do que às vezes abraçado igualmente, aceitai. Interessante. Se o apóstolo Paulo fala em Gálatas aqui 1:6, estou admirado aqui tão depressa para ser daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. Ó. Olha só. A Bíblia mostra um só evangelho. E a Bíblia mostra que vão pregar vários Jesus diferentes, que é outro evangelho. É outro Jesus diferente. Se a Bíblia fala só um evangelho, por que vamos seguir o evangelho universal? Da Assembleia, dos Adventistas? Se é um só evangelho. Que vem lá do fundamento dos apóstolos. Que é a doutrina de Cristo. Que está sob o pastoreio de Pedro. Por que você vai seguir de Macedo? Por que você vai ouvir Rodrigo Silva? Por que você vai seguir Agenor Duque? Que é um só fundamento. Aqui, ó. De fato, não há dois evangelhos. Quantos evangelhos ele falou aí? Mais de 300 milhões de denominações. Já ultrapassou, né? Mais de 100 milhões de denominação por aí, eu acho mais. Apenas pessoas que semeiam a confusão. O que é confusão? Que para você não acreditar na igreja católica. O que é confusão? Pedro não é o pastor. O que é confusão? Cristo não fundou nenhuma igreja. Que é confusão? A minha doutrina é essa aqui, não é a doutrina da Igreja Católica que está ensinando. Eles são idólatras, são adoradores de imagem. Pedro não é papa, etc. Cristo fundou nenhuma igreja, Martinho Lutero que fundou, Deus usou Martinho Lutero. Ó, essas são as divisões. Entre vós que querem perturbar o Evangelho de Cristo. Mais ainda que alguém ou um anjo abaixo do céu, vos anuncia o Evangelho diferente do que vos temos anunciado. Que ele seja anatema. Repito aqui, que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebeste, seja ele excomungado. Que doutrina? Que doutrina? O apóstolo Paulo está falando. Essa Bíblia católica aqui, cara, é linda, cara. Aqui, ó. As apóstolos perseverava eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comunhão, na fração do pão e na oração. Em João, olha a doutrina que o apóstolo Paulo está falando. 7:14. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam, dizia: este homem não fez estudo? De onde vem, pois, este conhecimento da Escritura? Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá-se a minha doutrina de Deus, se fala de mim mesmo. O protestante, ele fala por si próprio. Doutrinas de homens. Agora você cata aqui. Em Marcos 4, 2. Ensinava-lhe muitas coisas em parábola, dizia, na sua doutrina. Marcos 1:22. Maravilhava-se da sua doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade, e não como os escribas. Mateus, olha só, cara. Mateus 7:28. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com sua doutrina. Interessante. Que doutrina é essa? Mateus 7:28.
54. Foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam, admirado, de onde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Olha só, essa é a doutrina da igreja. Em Atos, para encerrar o vídeo, vamos ver se é o Atos. Atos. O apóstolo Paulo também ele usa uma doutrina também, da igreja, né? Atos. Pregação de Paulo, Efésios. Não vou recordar, mas o apóstolo Paulo ele apresenta a doutrina da igreja também. Esse é Atos 19. É por isso que tem várias igrejas. O apóstolo Paulo também apresenta, não lembro o versículo. É por isso que tem várias igrejas. Porque não aceita a verdadeira igreja. Sobre ti, Pedro, de Frame Igreja. Salve Maria, sou missionário servo Roberto. É um vídeo para você entender a malícia protestante. Glória a Deus, aleluia.